No vídeo anterior, analisamos a influência que sinais de referência, variações na referência, têm sobre a nossa variável de desempenho, que é o erro. O erro definido como sendo a diferença entre o valor desejado, que é a referência, e a saída medida. Nos vídeos anteriores, nós analisamos variações em degrau na referência e variações em rampa na referência. E o objetivo neste vídeo é analisar a influência que perturbações, sejam elas em degrau ou em rampa, têm sobre o erro, essa variável de desempenho. Desempenho porque mostra para nós a diferença entre o que desejamos e aquilo que está sendo medido, o que o medidor está nos informando, portanto. Para fazermos essa análise, vamos relembrar a expressão que nós já trabalhamos bastante no vídeo anterior. Vemos que há uma grande similaridade matemática entre essas duas expressões. Se nós considerarmos que todos esses fatores agregados correspondem a um certo sinal, incorporando inclusive o sinal menos aqui nessa expressão, nós podemos enxergar que, de fato, essas duas expressões elas são muito similares. Elas seriam iguais, do ponto de vista matemático, se nós escrevêssemos que o sinal de erro é igual a 1 sobre 1 mais L de S, que é a função sensibilidade, multiplicada por um sinal agregado, que eu vou colocar aqui entre chaves, que é menos GD de S vezes H de S vezes TD de S. E essa é a abordagem que nós vamos ter neste vídeo. Lembrando que GDH de S é o caminho direto que liga essa entrada, que é a entrada de distúrbio, até a nossa saída, que é a saída do medidor. Esse caminho direto aqui mostrado. E L de S é o ganho do laço do sistema de controle em malha fechada, laço esse que eu estou mostrando aqui em verde. O ganho do laço, como nós já dissemos várias vezes, ele é o produto da função de transferência do controlador pela função de transferência da planta ou processo que queremos controlar e a função de transferência do medidor. A nossa abordagem será a seguinte. Novamente, nós vamos considerar que o ganho do laço é uma função de transferência que pode ser representada pela razão de dois polinômios, um polinômio numerador e um polinômio denominador. Além disso, todo esse fator aqui será representado também como sendo um sinal virtual, vamos chamá-lo de φ maiúsculo de S, e esse sinal, a sua transformada de Laplace, pode ser representada também como uma razão de dois polinômios. Além disso, nós vamos fazer a mesma hipótese que fizemos antes, a hipótese de que o sistema em malha fechada é estável, ou seja, todas as raízes da equação característica estão estritamente no semiplano esquerdo do plano S. Essa hipótese, como nós já vimos em outro vídeo, ela também significa que essa função de transferência E de S como resultado de um sinal φ de S, que pode ser também reescrita dessa maneira, tem todas as raízes do polinômio característico, esse polinômio aqui, todas as raízes desse polinômio, aqui representadas como R1, R2 até Rn, estritamente no semiplano esquerdo.
Essa será, então, a nossa hipótese, a mesma que fizemos antes. Nesse caso, como já fizemos antes, sabemos que a expressão da transformada de Laplace do erro, em função de uma variação nesse sinal virtual, só pode ser causada por uma variação no sinal externo, que é o distúrbio ou perturbação na saída. Uma variação nesse sinal virtual produzirá um sinal de erro, cuja expressão no domínio da frequência complexa S, no domínio de Laplace, terá a seguinte forma. E agora nós vamos fazer mais algumas considerações, além da consideração de que o sistema é estável em malha fechada. Vamos imaginar que o polinômio denominador associado à transformada de Laplace do sinal φ de S, o sinal que está aqui mostrado, vamos imaginar que esse denominador ele pode ser decomposto da seguinte maneira. Ou seja, ele pode ser escrito como produto de dois polinômios mais simples, em que o primeiro polinômio, nesse nós vamos imaginar que estão os polos relativos a essa razão, todos os valores que anulam esse polinômio, todas as raízes desse polinômio denominador, que não estão, que estão, melhor dizendo, estritamente no semiplano esquerdo do plano S. Então, ou seja, essa seria a parte estável. Já esse outro polinômio representa a agregação de todas as raízes desse polinômio denominador da transformada de Laplace, desse sinal φ, que não estão estritamente no semiplano esquerdo do plano complexo, ou seja, todas as raízes que estiverem sobre o eixo imaginário ou no semiplano direito do plano complexo S foram agregadas a esse polinômio, que é a parte não estável. Por exemplo, se nós tivéssemos a seguinte situação: menos um certo valor constante dividido por tal S mais 1, vezes um outro fator constante multiplicado por, digamos, 1 sobre S, nós poderíamos dizer que Nφ de S seria igual a menos BC sobre tal, e dφ de S seria então igual a S mais 1 sobre tal vezes S. Portanto, a parte estável desse polinômio denominador corresponderia a S mais 1 sobre tal. E a parte não estável corresponde ao polo em zero associado com o degrau aplicado na entrada de distúrbio ou de perturbação. Além disso, nós vamos considerar que o denominador do ganho do laço, da função de transferência, que é o ganho do laço, ele também pode ser decomposto da seguinte forma.
Ou seja, vamos supor que no denominador do ganho do laço, da função de transferência que é o ganho do laço, existe um fator que coincide com o fator não estável da decomposição do denominador da transformada de Laplace do sinal virtual que está perturbando o sistema, né? Nesse caso, então, vejam o que ocorre. E, portanto, nós teremos uma situação de cancelamento se for incorporado ao denominador do ganho do laço os polos não estáveis do sinal que está excitando o meu sistema, o sinal virtual, haverá então esse cancelamento. E com esse cancelamento, o que nós teremos é um sinal, a transformada de Laplace de um sinal, que é o nosso sinal de desempenho, o erro, que é formado única e exclusivamente por um numerador com um certo número de zeros, mas um denominador que só contém raízes estáveis. Ou seja, nós podemos reescrever da seguinte maneira: sabendo que as raízes R1, R2 até Rn, por hipótese, são as raízes da equação característica que nós assumimos estarem no semiplano esquerdo do plano complexo. E no polinômio dφ de S, é a parte do polinômio denominador do sinal virtual φ que agrega somente a parcela correspondente a polos que também estão no semiplano esquerdo do plano complexo. Consequentemente, uma expansão em frações parciais do sinal E de S irá mostrar que sendo que nessa expansão em frações parciais, nós temos aqui a contribuição dos polos de malha fechada, e nessa outra parcela, nós temos a contribuição dos polos estáveis do sinal virtual φ de S. Consequentemente, no domínio do tempo, a expressão do sinal de erro, que corresponde ao cálculo da transformada de Laplace inversa de cada uma dessas frações parciais, será e como todas as raízes de malha fechada são estáveis e todos os polos estáveis de φ de S que estão presentes nessa expressão, cada um desses termos irá a zero, já que todas as exponenciais são exponenciais de números complexos com partes reais negativas, todas as exponenciais irão a zero quando o tempo for para infinito. Então a nossa conclusão é que nós iremos garantir que o erro em regime estacionário será nulo. Portanto, nós conseguimos alcançar uma condição desejada desde que duas hipóteses sejam satisfeitas. As duas hipóteses são estabilidade em malha fechada e a hipótese de que seja possível incorporar ao denominador do ganho do laço a parcela do sinal que está excitando o sistema de controle em malha fechada, que é não estável, ou seja, a parcela que é formada por polos sobre o eixo imaginário ou no semiplano direito.
Se nós conseguirmos garantir essas duas hipóteses, nós acabamos de provar que teremos esse fato bastante desejável acontecendo. O erro em regime estacionário será nulo. Essa ideia pode ser chamada de princípio do modelo interno, no seguinte contexto. Lembrando que L de S é igual a C de S vezes G de S vezes H de S, e que também é igual a um numerador dividido por um polinômio denominador, polinômio numerador dividido por um polinômio denominador, dizer que essa razão de polinômios ela pode ser escrita dessa maneira, ou seja, parte dos polos não estáveis do sinal que está excitando o sistema estão presentes no denominador, foi isso que nós assumimos. Dizer isso significa que nós precisamos incorporar os polos não estáveis à nossa função de transferência do laço, ao nosso ganho do laço. E como o nosso projeto é o projeto do controlador, nós invariavelmente, se quisermos ter erro nulo em regime permanente, devemos incorporar ao controlador, caso já não exista na planta ou no medidor, os polos não estáveis do sinal que nós queremos rastrear perfeitamente, no caso da referência, ou rejeitar completamente, no caso de distúrbios. Vejam que esse princípio ele funciona muito bem também em relação ao que nós vimos anteriormente no outro vídeo. Isto é, se nós tivermos, por exemplo, nessa situação, o produto desse sinal externo de distúrbio vezes GD de S vezes H de S vezes menos 1 terá como polo não estável apenas o polo integrador. Então, para que nós tenhamos erro nulo em regime permanente, necessariamente na função de transferência que é o ganho do laço, nesse produto, é preciso existir um polo integrador. Um outro exemplo, esse é um caso de aplicação de um degrau no distúrbio, mas o acoplamento do distúrbio à saída do processo, nele há uma ação integradora, uma ação integrativa, um polo em zero. Quando nós multiplicamos então essas três expressões, esse sinal externo e essas duas funções de transferência, nós vemos que nós temos dois polos em zero. Nesse caso, então, se nós quisermos ter erro nulo em regime permanente, nós precisamos garantir que na função de transferência correspondente ao ganho do laço, nós teremos também dois polos, pelo menos dois polos em zero. Apesar de ser um degrau, como nós temos mais uma integração aqui em GD de S, o sistema terá que ser do tipo 2. Ou seja, para o primeiro exemplo, e para o segundo exemplo, podemos dizer que o princípio do modelo interno, então, significa que nós precisamos incorporar internamente à nossa malha de controle, dentro do nosso ganho do laço, um conhecimento prévio sobre o sinal que irá agir sobre o sistema. Esse conhecimento prévio é o conhecimento desses polos que são não estáveis. Eu terei um par de polos em zero, por exemplo, ou seja, será um comportamento do tipo rampa que será utilizado, que aparecerá perturbando o comportamento do sistema de controle em malha fechada, ou será um degrau, apenas um polo em zero, ou será uma senoide. Lembrem-se que um sinal senoidal apresenta dois polos sobre o eixo imaginário, dois polos imaginários. Se nós quisermos rejeitar completamente um sinal senoidal aplicado à referência ou ao distúrbio, segundo o princípio do modelo interno, nós precisamos garantir que na função de transferência, que é o ganho do laço,
existe um par de polos imaginários também, né? Vejam que, novamente, como vimos em outro vídeo, a incorporação de polos não estáveis ao ganho do laço não implica em instabilidade para o sistema de controle em malha fechada. De fato, nós usamos como hipótese a estabilidade do sistema de controle em malha fechada. Na prática, nós sabemos que sempre que incorporamos esses polos não estáveis, o projeto do controlador fica um pouco mais complexo, porque nós precisamos garantir que, após a incorporação desses polos não estáveis ao ganho do laço, o todo, o conjunto completo, tem que ainda se manter estável, ou seja, em malha fechada precisamos de estabilidade. Ou seja, os valores de S que satisfazem a equação característica, as raízes do polinômio característico, as raízes da equação característica, ainda precisam estar todas estritamente no lado esquerdo do plano complexo S.